Boa tarde, turma. Espero que todo mundo tenha passado bem a semana. Vamos continuar nosso curso Kant e Ciências, né? Antes de começar a leitura do texto, eu queria fazer algumas considerações preliminares. A primeira coisa que eu queria falar sobre o curso é que, para mim, essa coisa de gravar aula online é novidade, né? Nunca tinha feito um curso à distância, nunca tinha ministrado, né? Um curso à distância antes. Então todas as ferramentas para mim são novidade, né? Eu tive que aprender como é que grava um vídeo, como é que grava o áudio, como é que faz a edição. Tive que aprender como se usa o YouTube, né? Fazer um canal do YouTube, colocar vídeo no YouTube. Então para mim tudo isso foi novidade. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, eu estava querendo dar uma melhorada na aparência do vídeo e colocar música, colocar uma tela de abertura, uma imagem de abertura. Só que eu não consegui fazer nada disso, né? No primeiro vídeo foi pro YouTube sem nada disso, sem tela de abertura, sem nada, porque eu fiz meio que em cima da hora, né? Não deu tempo de fazer esse aperfeiçoamento, mas eu estou considerando, né, nesse vídeo aqui, colocar uma tela de abertura, uma música de abertura, para ficar uma melhor apresentação, né? Vamos ver se vai dar certo. Se vocês, quando assistir esse vídeo, ele começar com uma tela de abertura, é por causa disso, porque eu aprendi como é que se faz, eu aprendi a usar essas ferramentas novas. Se não, é porque eu não aprendi ainda, né? Talvez fique aí para a próxima semana. Para a próxima semana, para a terceira. Outra coisa é que eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, né? 47 minutos. Me parece que está bem acima da média dos vídeos que os professores gravam para aulas à distância. E apesar de que não me parece muito tempo, né? Porque quando a gente começa a ler o texto da Crítica da Razão Pura, surgem tantas coisas para explicar, né? Tantas considerações a fazer, tantas análises para esmiuçar, né? Tanta análise para desenvolver, que não me parece muito tempo o vídeo que eu gravei da outra vez, 47 minutos, não parece exagerado, mas acho que deve ter sido muito cansativo para o estudante assistir um vídeo dentro daquela duração. Então, uma das coisas que eu vou tentar fazer, além de botar uma tela de abertura e uma musiquinha na abertura, é tentar gravar um vídeo mais curto. Vamos ver se eu vou conseguir, tá certo? Então, recapitulando o assunto da nossa aula passada, na aula passada a gente leu o início do prefácio da edição B da Crítica da Razão Pura, que é a segunda edição de 1787, tá certo? E a gente fez algumas considerações sobre, para Kant, o que é a via segura da ciência, né, que algumas ciências trilham, outras não, né? A via em que os cientistas, né, os contribuintes daquela ciência, os especialistas, vão alcançando resultados e a ciência vai evoluindo e não volta atrás e todo o resultado é definitivo e final, tá certo? Você chega naquele resultado e acabou, essa é a via segura, né? É que você alcança o resultado e não volta atrás. A gente também falou no prefácio sobre a famosa Revolução Copernicana de Kant, que é a ideia de, em vez de supor que a mente tem que se adequar ao objeto estudado, ou o objeto que se adequa à mente, no sentido de que a mente tem algumas faculdades, algumas coisas a priori, que ela inclui no objeto no momento da percepção do objeto. O que nos leva ao terceiro tema do prefácio que a gente estudou na aula passada, que é pelo fato da mente contribuir na formação do próprio objeto, isso significa que o que a gente conhece, o objeto do nosso conhecimento, na verdade é um fenômeno e não uma coisa em si. Um fenômeno significa como o objeto aparece para nós e não como ele é em si mesmo. Então, conhecimento para Kant não significa conhecimento das coisas nelas mesmas, mas de como as coisas parecem ser para o nosso aparelho cognitivo, né? Pensa da seguinte maneira, a nossa capacidade de conhecer, como as coisas aparecem na nossa capacidade de conhecimento, tá certo? E deve estar meio confuso ainda, né? Como assim o sujeito contribui com o objeto, né? Que parte do sujeito contribui na formação do objeto? Mas tudo isso vai ficar claro à medida que a gente for avançando no texto, certo? Para a aula de hoje, nós vamos ler a introdução, né? O texto aqui da introdução, principalmente o texto da edição B, tem algumas diferenças em relação ao texto da edição A, mas lembrando que quando aparece assim essas letrinhas aqui, ó, B1 aqui no canto, isso significa que essa é a primeira página, que é a página 1 da segunda edição da Crítica da Razão Pura em alemão, tá certo? Então na edição em alemão da segunda edição, B1 começava aqui, tá certo? Essa seria a primeira parte da introdução. O que vem essa introdução é o prefácio.
os numerais do prefácio são marcados com números romanos para mostrar que é um texto que vem antes, né, do início do texto mesmo. E o prefácio de Kant, se você já entende quais são as teorias dele, o prefácio é bem interessante ler, mas se você está começando agora, o prefácio que a gente leu na semana passada ele pode ser meio confuso. Kant fala de muitos temas, né, que vão ficar mais claros na medida que você vai estudando o livro em ordem. O prefácio ele foi concebido para explicar a obra como um todo, né, dar um apanhado da obra como um todo. E ele, né, não começa do início, digamos assim. O início mesmo agora é a introdução. A introdução é o início do texto mesmo, que ele vai começar a explicar os primeiros detalhes, né, da sua teoria. E vamos ver, vamos ler, vamos comentar e tentar fazer um vídeo com menos de 40 minutos, tá certo? Vamos lá? Começando aqui a introdução, né, primeiro tópico, da diferença entre conhecimento puro e conhecimento empírico. Então, isso é um início bem básico mesmo, tá certo? Da teoria de Kant. A diferença entre conhecimento puro e empírico, tá certo? Conhecimento puro e conhecimento empírico. Vamos ver o que Kant tem a dizer aqui. Não resta dúvida de que todo nosso conhecimento começa pela experiência. Vou fazer uma pausa e explicar o seguinte. Essa é uma tese no plano, né, das escolas filosóficas da Idade Moderna, né, no âmbito das escolas filosóficas da Idade Moderna. Haviam duas escolas filosóficas rivais, né, que propunham explicações diferentes para a teoria do conhecimento. Havia a escola empirista e havia a escola racionalista. Né? A tese de que todo conhecimento começa pela experiência é uma tese empirista. Kant, então, é um empirista. Na verdade, a filosofia da ciência de Kant, a teoria do conhecimento de Kant, é uma mistura das teorias empiristas e das teorias racionalistas. Só que durante muitos séculos, considerava-se que eram duas escolas que eram irreconciliáveis, né? Não havia como você conciliar as teses racionalistas e as teses empiristas numa teoria só. É isso que Kant pretende fazer. Note que ele começa defendendo a ideia empirista, dizendo que todo conhecimento começa com experiência, tá certo? Isso é uma tese, por exemplo, de Locke, John Locke, a teoria da tábula rasa. John Locke, na teoria da tábula rasa, diz que tudo que existe na nossa mente vem da experiência. Você tem que ter a experiência de um computador para ter a ideia do computador na sua mente. Tá certo? Essa é a teoria da tábula rasa de Locke. Os filósofos empiristas que vieram antes de Locke, por exemplo, Thomas Hobbes, também defende teses assim. David Hume, que é um filósofo empirista pós-Locke, também defende essa ideia de que não existem ideias inatas, não existem ideias que nascem com o ser humano. Tá certo? Toda ideia que existe na nossa mente é uma ideia que foi criada a partir da nossa experiência com o mundo. Por outro lado, na outra escola filosófica, a escola filosófica dos racionalistas, as teses de Descartes, por exemplo, primeiro grande filósofo racionalista da Idade Moderna, é de que a gente pode até aprender muita coisa com a experiência, mas não tudo. Né? A matemática, por exemplo, para Descartes, ela nasceria a partir de ideias inatas. A razão já nasce, o ser humano já nasce com a razão, com algumas ideias formadas. Né? E essas ideias inatas, elas são mais claras, né? Tem um maior grau de certeza e claridade, tá certo? E por isso que elas são mais confiáveis, né? Exatamente por serem inatas, por não terem uma origem empírica, não terem uma origem com a experiência. Só que Kant vai querer juntar essas duas correntes, a corrente que diz que o nosso conhecimento começa com a experiência e a corrente que diz que o nosso conhecimento não começa com a experiência. Como pode? Tem um pulo do gato aí, né? Vamos ver como é que Kant faz isso. Todo o projeto de Kant, ele é revolucionário, ele é muito importante, né? Nessa área aí da filosofia das ciências, e muitas áreas, na verdade. Kant foi importante em muitas áreas diferentes da filosofia, mas em relação à teoria do conhecimento, a gente vai ver que ele vai fazer vários ajustes na maneira como alguns conceitos serão pensados para poder conciliar, né? Conciliar. Inclusive o conceito de experiência para Kant é diferente, né? O conceito de a priori para Kant é diferente. Vamos falar sobre isso no decorrer aqui, tá certo? Então, voltando. Vamos voltar aqui para o início novo e continuar, né? Não resta dúvida de que todo nosso conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos. Então, os objetos afetam os sentidos, tá certo? E que, por um lado, originam por si mesmos as representações, e, por outro lado, põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam a nossa faculdade intelectual a comparar os objetos, né, ligá-los e separá-los, transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. O que mais poderia ser além da experiência? Só que note que diz assim, que a experiência, né, já é um conhecimento que se denomina experiência. Então, quando a gente tem a experiência, os nossos sentidos captam
os dados do mundo exterior. Isso faz com que a gente nos dê a matéria bruta do nosso conhecimento, mas também faz com que as nossas faculdades internas comecem a comparar as impressões de sentidos, ligá-los e separá-los, classificá-los, tá certo? Continuando depois do ponto de interrogação aqui. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com esta que todo conhecimento tem seu início. Então essa é uma tese empirista. Veja como é que Kant continua, tá certo? Será que ele vai continuar com os empiristas aqui, ou será que ele vai propor alguma novidade? Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prove que todo ele derive da experiência. Esse é o pulo do gato kantiano, tá certo? Existem conhecimentos que começam com a experiência, mas não derivam da experiência. Como pode? Como pode? Vamos ver o que a Kant diz, né? Pois bem poderia o nosso próprio conhecimento por experiência ser um composto daquilo que recebemos, deixa eu realçar aqui, daquilo que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que é a nossa própria capacidade de conhecer, apenas posta em ação por impressões sensíveis, produz por si mesma. Acréscimo esse que não distinguimos dessa matéria-prima enquanto a nossa atenção não despertar por um longo exercício que nos torne aptos a separá-los. O que a Kant está dizendo é que quando a gente tem uma impressão sensível, vem essa matéria bruta das impressões sensíveis para a nossa mente, mas a nossa mente, mas na verdade a nossa experiência já é um composto daquilo que a gente recebe e daquilo que a gente cria, né? Aquilo que a nossa capacidade de conhecer produz por si mesma, tá certo? Produz por si mesma. Essa parte do produz por si mesma seria o a priori, né? Acréscimo esse que não distinguimos dessa matéria-prima, enquanto a nossa atenção não despertar para separá-los. Então a gente tem a experiência do mundo externo, a gente acha que tudo isso é externo a nós, mas Kant está dizendo que uma parte dessa experiência, na verdade, tem uma origem no próprio sujeito. O sujeito forma a experiência de mundo do próprio sujeito, tá certo? As faculdades intelectuais do sujeito contribuem na formação da experiência. Pode estar meio confuso isso ainda, mas a gente vai ver que vai melhorando com o tempo. Mais o texto aqui, tá certo? Pois, continuando nesse próximo parágrafo aqui, pelo menos uma questão que carece de um estudo mais atento, em que não se resolve à primeira vista. Vem a ser esta questão. Haverá um conhecimento assim, independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos, ponto. Denomina-se a priori esse conhecimento, um conhecimento independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos. Denomina-se a priori e distingue-se de empírico, cuja origem é a posteriori, ou seja, na experiência. Quando Kant dá essa denominação aqui, ó, de a priori, desse conhecimento que independe, né? Um conhecimento que é independente da experiência e das impressões dos sentidos, okay? Ele está, na verdade, mudando o significado de a priori, o significado tradicional do termo a priori na filosofia da ciência moderna comum, né? A medieval também, tá certo? A priori significava simplesmente antes da experiência, né? E a posteriori depois. Kant muda a ideia do a priori para não significar o antes. Por quê? Porque ele diz que todo conhecimento começa com a experiência, então não pode haver nada antes da experiência. Ele muda de antes para significar independente, tá certo? Esse independente aqui, ó. Ok? Haverá um conhecimento independente da experiência. Né? Denomina-se a priori aquele que é independente. E o empírico é o a posteriori, ou seja, aquilo que surge na experiência. Certo? Esta expressão não é, contudo, ainda suficientemente definida para designar, de um modo conveniente, todo o sentido da questão apresentada. Na verdade, costuma dizer-se de alguns conhecimentos provenientes de fontes da experiência que deles somos capazes ou os possuímos a priori, porque os não derivamos imediatamente da experiência, mas de uma regra geral que, todavia, fomos buscar a experiência. Então, o Kant está dizendo, se você tem uma regra que foi buscar na experiência, e dessa regra você deriva uma conclusão, será que isso é a priori? Vamos ver. Assim disse de alguém que minou os alicerces de sua casa, ou seja, cavou na base, no fundamento da casa, que podia saber a priori que a casa, né, havia de ruir, desabar, tá certo? Isto é, que não deveria esperar para saber pela experiência o real desmoronamento. Contudo, não poderia sabê-lo totalmente a priori, pois era necessário ter-lhe sido revelado anteriormente pela experiência que os corpos são pesados e caem quando lhes é retirado o sustentáculo. Então pode-se dizer que se eu cavar a base da parede da minha casa, eu sei que ela vai cair, mas isso é um conhecimento a priori?
Não é a priori porque para saber que uma coisa cai, que cai ou não cai, eu preciso da experiência. Eu preciso da experiência. Então, nesse caso, não é a priori. A priori é aquele que é totalmente independente da experiência. E tem casos assim? Vamos ver, vamos ver. Por esta razão, designaremos doravante por juízes a priori, não aqueles que não dependem desta ou daquela experiência, ou seja, não é os que dependem de uma experiência ou de outra, uma específica aqui, outra específica ali, mas aqueles em que se verifica absoluta independência de toda e qualquer experiência. Dos conhecimentos a priori, são puros aqueles em que nada de empírico se mistura. Por exemplo, a proposição segundo a qual toda mudança tem uma causa é uma proposição a priori, mas não é pura, porque a mudança é um conceito que só pode se extrair da experiência. Tá certo? Só pode se extrair da experiência. Então, existe algum conhecimento puro a priori? Existe. Para Kant, esse é um tema muito importante, o tema dos conhecimentos puros a priori, tá certo? Em que eles não têm origem na experiência e neles não se encontra nada da experiência misturado. A matemática, Kant vai dar exemplo, a matemática como sendo uma ciência pura a priori. Certo? A gente vai ficar mais claro isso aí mais para frente. Mas note que esse primeiro ponto, Kant definiu o quê? Definiu o a priori. O a posteriori também, mas o a posteriori não é tão importante. O a posteriori ele tem uma origem empírica, então é fácil de entender. É fácil de compreender. Já o a priori não. A priori é mais complexo. E a revolução copernicana, aquela ideia do realinhamento, né, do sujeito e do objeto, dizer que o sujeito determina o objeto, não o objeto que determina o sujeito, ele é feito para poder possibilitar conhecimentos a priori, que comecem com a experiência, mas não derivem da experiência. Ok? Vamos continuar aqui. 2. Estamos de posse de determinados conhecimentos a priori, e mesmo o senso comum, nunca deles é destituído. Então, até o senso comum possui conhecimentos a priori, tá certo? Aí vamos ver o que é que ele argumenta. Necessitamos agora de um critério pelo qual possamos distinguir seguramente um conhecimento puro de um conhecimento empírico. É verdade que a experiência nos ensina que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não que não possa sê-lo diferentemente. Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar como necessária, estamos na presença de um juízo a priori. Então, esse necessário era para estar marcado aqui também. Deixa eu ver. Se encontrarmos uma proposição de experiência, precisamos, por exemplo, um juízo a priori. Então, tem juízo a priori? Tem. Se alguma proposição é necessária, é porque ela é a priori. Por quê? Porque da experiência não pode se derivar a necessidade. Se eu argumento, por exemplo, um certo objeto, essa caneta é azul, por exemplo. Ela é azul, mas é necessário que ela seja azul? Será que ela não poderia ser vermelha ou ser verde? A caneta, tá certo? Por outro lado, se eu digo que 5 mais 7 é igual a 12, será que 5 mais 7 poderia ser algum outro número? Se 5 mais 7 é igual a 12 e só pode ser igual a 12, significa que é necessário ser igual a 12. Se é necessário, significa que é a priori. Não veio de uma experiência. Não foi uma experiência que me ensinou que 5 mais 7 é igual a 12. Tá claro isso para vocês? Espero que sim, tá certo? Se além disso, essa proposição não for derivada de nenhuma outra, que por seu turno tenha o valor de uma proposição necessária, então é absolutamente a priori. Absolutamente a priori é que não deriva de outra, tá certo? Essa diferença entre o a priori e o absolutamente a priori não é muito importante para Kant, não. Ok? Vamos só continuar. Em segundo lugar, a experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, mas apenas universalidade suposta e comparativa, por indução. De tal modo que, em verdade, antes se deveria dizer, tanto quanto até agora nos foi dado verificar, não se encontram exceções a esta ou aquela regra. Tá certo? Então, se um juiz é verdadeiramente universal, ele tem que ser a priori também, porque não pode vir da experiência esse conhecimento da universalidade irrestrita, da verdadeira universalidade. Portanto, se um juízo é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que nenhuma exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é absolutamente válido a priori. Certo? A universalidade empírica é, assim, uma extensão arbitrária da validade. Arbitrária quer dizer que está errado. Né? A universalidade empírica nunca é segura. Sempre pode estar errado. Em que se transfere para a totalidade dos casos a validade da maioria, como, por exemplo, na seguinte proposição: todos os corpos são pesados.
Todos os corpos são pesados. A maioria dos corpos aqui, que eu estou vendo aqui ao meu redor, são pesados. Mas será que todos são pesados? Podem haver exceções, né? Então, em contrapartida, sempre que um juízo pertence essencialmente a uma rigorosa universalidade, este provém de uma fonte particular de conhecimento, a saber, de uma faculdade de conhecimento a priori. Necessidade e rigorosa universalidade são os sinais seguros de um conhecimento a priori e estão inseparáveis uma da outra. Ok? Então, por exemplo, 5 mais 7 é igual a 12 em todos os casos. É rigorosamente universal que 5 mais 7 é igual a 12, não há exceções. Por outro lado, há exceções para corpos que não são pesados, né? Um balão cheio de gás hélio, por exemplo, não é pesado. Ok? Então, vamos lá. Outra coisa, acabei de lembrar de um exemplo melhor aqui, né? Você pode estar querendo dizer, professor, todo corpo tem um peso. O balão cheio de gás hélio tem um peso, ele vai subir no ar porque ele é mais leve que o ar ao seu redor, mas ele tem um peso. Só que lembre, pessoal, que todos os corpos só têm peso dentro de um campo gravitacional. Esse é o nível de complexidade da filosofia da ciência de Kant, tá certo? Se você estiver fora de um campo gravitacional, o corpo não tem peso. Ok? Então, se você estiver longe do planeta Terra, não tem peso. Só tem peso se estiver dentro de um campo gravitacional. Então, por outro lado, 5 mais 7 é igual a 12 dentro dos campos gravitacionais e fora dos campos gravitacionais, tá certo? Vamos lá. Então, deixa eu simplificar isso aqui. Separáveis uma da outra. Ok. Porém, como na prática é umas vezes mais fácil demonstrar a limitação empírica do que a contingência dos juízos, e outras vezes mais conveniente mostrar a universalidade ilimitada que atribuímos a um juízo, do que sua necessidade, é aconselhável servirmos separadamente dos dois critérios, cada um dos quais por si já é infalível. Quantas vezes você pode avaliar um ou avaliar outro, não tem problema, mas os dois estão conectados, tá certo? É fácil mostrar que há realmente no conhecimento humano juízes necessários e universais, no mais rigoroso sentido, ou seja, juízos puros a priori, rigorosos e universais no mais rigoroso sentido, necessários e universais no mais rigoroso sentido. Se quisermos um exemplo extraído das ciências, basta volver os olhos para todos os juízos da matemática. Eu já estava dizendo para vocês, né? Já estava adiantando o que é que o texto ia dizer mais na frente. Se quisermos um exemplo tirado do uso mais comum do entendimento, pode servir-nos a proposição segundo a qual toda a mudança tem uma causa, tem que ter uma causa. Neste último, o conceito de causa contém tão manifestamente o conceito de uma ligação necessária com o efeito e uma rigorosa universalidade de regra, que esse conceito de causa totalmente se perderia se quiséssemos derivá-lo, como fez Hume, de uma associação frequente do fato atual com o fato precedente e de um hábito daí resultante. Tá certo? Continuando lendo, quando ele parar, eu vou dar uma explicação. De uma necessidade, portanto, apenas subjetiva de ligar entre si representações. Kant está falando de Hume aqui, e eu acho que eu vou colocar o texto dos Prolegômenos junto com essa aula também. Nas Prolegômenos é aquele livro que Kant escreveu como uma introdução à crítica da razão pura. E para Kant a filosofia de Hume é muito importante, mas ele não concorda com Hume, né? É muito importante no sentido de que Hume influenciou muito Kant, né? Deu uma sacudida em Kant. Kant diz que relata, né, que estava dormindo o que ele chama de um sono dogmático, até ler a obra de Hume, tá certo? E perceber que muitas coisas que ele supunha que eram necessárias e rigorosas, na verdade não eram, né? Hume acreditava que não havia motivo lógico para a gente aplicar a regra de causa e efeito aos fenômenos que ocorrem à nossa volta, tá certo? Só porque alguma coisa teve uma causa, algum efeito teve uma causa, e eu observei esse efeito estar relacionado àquela causa várias vezes, não quer dizer que vai estar sempre relacionado àquela causa. Ou que uma causa sempre vai ter o mesmo efeito. A regra da causalidade, da causa-efeito, a mesma causa sempre vai ter o mesmo efeito e efeitos semelhantes possuem causas semelhantes, tá certo? Então, eu dá muitos exemplos disso. Por exemplo, se você sair na rua e for assaltado, você sai na rua uma vez e é assaltado, sai na rua de novo e é assaltado, sai na rua de novo e é assaltado. Isso quer dizer que é uma regra da natureza, que toda vez que você vai sair na rua você vai ser assaltado? Ou é uma associação psicológica de que você viu um fato precedente e viu o efeito que se seguiu e daí você deriva uma relação de causa e efeito? A relação de causa e efeito ela teria que ser necessária, mas para Hume não é. Hume reduz a necessidade da causa e efeito a uma associação psicológica que o sujeito faz por ter observado alguma coisa várias vezes. Kant diz que se a gente raciocinar como Hume, a gente não pode defender a causa e efeito. A causa e efeito tem que ser abandonada.
Porque a gente não pode dizer que uma associação psicológica vai estar correta sempre, ela não vai ter necessidade e universalidade. Então, é isso que o Hume defendia. Hume, na verdade, defende um ceticismo, que é produzido a partir disso. Quando você questiona a relação de causa e efeito, você questiona várias coisas da ciência, tá certo? Você deixa de acreditar em várias coisas da ciência, porque a ciência deduz vários efeitos a partir do estudo de várias causas, tá certo? Se a gente tivesse mais tempo, eu estenderia mais sobre isso, mas acho que já deu para explicar. Depois eu coloco mais material sobre essa questão de Hume para vocês lerem, tá certo? Mas Kant diz o seguinte: a única maneira de você compreender a causa e efeito como sendo universal e necessária é se você compreender que ela é a priori, ela não é derivada de observações empíricas que a gente associa psicologicamente, mas ela é a priori, tá certo? Vamos adiantar aqui. Poder-se-ia também demonstrar, sem haver necessidade de recorrer a exemplos semelhantes, a realidade de princípios puros a priori do nosso conhecimento, e que esses princípios são imprescindíveis para a própria possibilidade da experiência, por conseguinte, expor a sua necessidade a priori. Se são imprescindíveis, é porque são a priori, tá certo? Pois onde iria a própria experiência buscar a certeza, se todas as regras segundo as quais progridem fossem continuamente empíricas e, portanto, contingentes. Contingente significa que não é necessário. Seria difícil dar a essas regras o valor de primeiros princípios, né? Lembrando que Kant está aqui pensando na física de Newton, que tem aqueles princípios de Newton, né? As leis de Newton, que seriam primeiros princípios. Mas se toda a experiência que a gente tem é contingente, somente observações empíricas, sem nada por trás, nenhuma observação empírica poderia gerar a ideia de uma lei, de um princípio para todas as experiências, tá certo? Então, por exemplo, a lei da inércia. Todo corpo em movimento, continua em movimento até que alguma coisa interfira, né? Como é que eu posso saber que isso é realmente uma lei necessária, universal, da física newtoniana, e não é uma coisa que eu observei acontecer uma vez, mas pode ser que da próxima vez que eu observar não é mais? Para Kant, a única resposta possível é se na própria experiência sensorial existirem elementos que são a priori e que dão aquelas observações a possibilidade de encontrar o universal, tá certo? A partir da contribuição do próprio sujeito. Então, o princípio da permanência, por exemplo, né? Que um objeto ao longo do tempo é o mesmo objeto. Isso a gente não consegue deduzir da experiência observada, mas seria um princípio necessário para qualquer compreensão da experiência. E esse princípio teria que ter uma origem a priori, pura, e não uma origem empírica. Estou entendendo o que eu estou dizendo ou está meio complicado ainda? Claro que a gente está nisso a introdução, né, pessoal? Vamos ler mais aqui, com o tempo vai ficando mais claro, certo? Eu espero. Também vou criar um fórum para debates e dúvidas, né? E no caso de surgirem dúvidas, a gente vai lá no fórum e tira as dúvidas também, tá certo? Na nossa sala virtual. Onde é que eu estava? Parei aqui, né? Neste lugar, podemos nos bastar com ter exposto, a título de fato, juntamente com os seus critérios, o uso puro da nossa capacidade de conhecer. Todavia, não é apenas nos juízos, mas ainda em alguns conceitos que se revelam uma origem a priori. Eliminai pouco a pouco do vosso conceito de experiência de um corpo tudo que nele é empírico. Então imagine um corpo, qualquer corpo, uma bola de futebol, tá certo? Aí você vai eliminar tudo que é dado pela experiência. Naquele corpo, por exemplo, a cor, a rugosidade, ou macieza, peso. Estará por fim o espaço que esse corpo, agora totalmente desaparecido, ocupava e que não podereis eliminar. O que Kant está dizendo aqui? É um argumento que ele vai repetir mais para frente, de uma maneira mais clara, mas o que Kant está dizendo é que a gente consegue imaginar um espaço sem o objeto, mas tente imaginar o objeto sem o espaço que ele ocupa. A ideia de Kant é que espaço é uma contribuição a priori do sujeito. O espaço. O negócio é profundo, né? Essa é a teoria de Kant. A gente vai ver isso mais na frente, daqui a umas 2 aulas, tá certo? A ideia de Kant de espaço e tempo, como sendo contribuições a priori do sujeito. A gente vai aprender mais sobre isso ainda. De igual modo, se eliminardes do vosso conceito empírico de qualquer objeto, seja ele corporal ou não, todas as qualidades que a experiência vos ensinou, não podereis, contudo, retirar-lhes aquelas pelas quais os pensais como substância, né? Substância, ou como inerente a uma substância, embora esse conceito contenha mais determinações do que o conceito de um objeto em geral.
Então, assim, substância é aquilo que subsiste, tá certo? Que permanece. Então, são alguns conceitos que o ser humano tem na mente, seriam inatos, e quando a gente tem a experiência, a gente utiliza esses conceitos, conceito de substância, de inerência, de espacialidade, mesmo que a gente não perceba que a gente esteja utilizando esses conceitos, a gente está. É feito o que Kant falou, né? A gente não está treinado para perceber que parte da experiência é empírica e que parte da experiência é pura. Mas Kant supõe que a gente pode treinar e aprender a diferenciar, né? Aquilo que é contribuição do sujeito do que aquilo que é contribuição do objeto. De igual modo, se eliminar já ler essa parte, né? Aqui. Pela necessidade com que estes conceitos se usem, desde admitir que tem a sua sede, a sua casa, a sua moradia, né, a priori na nossa faculdade de conhecer. 3. Vamos ler. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual é onde esse 3 termina. Pronto, vamos ler o 3 um pouquinho mais depressa, que o vídeo já está ficando longo, né, de novo. O vídeo já está ficando longo de novo, né? Vamos ler o 3 aqui rapidinho e encerrar, né? E a partir do ponto 4 a gente continua na outra aula, mas vamos lá. 3. A filosofia carece de uma ciência que determine a possibilidade, os princípios e a extensão de todo o conhecimento a priori. Mais significativo ainda do que as precedentes considerações, né? Isso aqui é uma inclusão do tradutor, né? Do que as precedentes considerações. É o fato de certos conhecimentos saírem do campo de todas as experiências possíveis, e mediante conceitos aos quais a experiência não pode apresentar o objeto correspondente, aparentarem estender os nossos juízos para além de todos os limites da experiência. Kant aqui está falando da metafísica, tá certo? Lembra na aula passada quando eu falei que para Kant a metafísica é o problema filosófico mais importante, né? O status de cientificidade da metafísica, né? Se a metafísica é ciência ou não é. Aqui ele está falando da metafísica, essa ciência, né? O conhecimento que sai do campo da experiência possível, então isso aqui é a metafísica. Precisamente em relação a estes conhecimentos que se elevam acima do mundo sensível, em que a experiência não pode dar um fio condutor nem correção, que se situam as investigações da nossa razão, as quais, por sua importância, consideramos eminentemente preferíveis e muito mais sublimes quanto ao seu significado último, do que tudo o que o entendimento nos pode ensinar no campo dos fenômenos. Está dizendo aí a importância da metafísica, né? Por esse motivo, mesmo correndo o risco de nos enganarmos, preferimos arriscar tudo a desistir de tão importantes pesquisas, qualquer que seja o motivo, dificuldade, menosprezo ou indiferença. Então, assim, Kant diz aqui, ó, mesmo correndo o risco de nos enganarmos, lembra daquela parte do prefácio que ele pergunta, né, por que a gente acreditar na razão, se a razão nos engana em relação à metafísica? É esse tema que ele está voltando aqui, né? A metafísica, apesar da sua importância, né, ser uma ciência sublime, parará, ela tem o risco de nos enganar, né? Esse é um problema para Kant, tá certo? Aí ele tem aqui, ó, estes problemas. Só fazer uma observação. Quando está entre colchetes, na verdade, não é uma acrescão do... Não foi acrescentado pelo tradutor, não. Me enganei antes, certo, pessoal? Quando está entre colchetes assim é porque é um texto que está presente na edição B, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, mas não está presente na primeira edição, tá certo? Se fosse uma nota do tradutor, teria aqui escrito assim, um acréscimo do tradutor, né? Teria escrito assim, acréscimo do tradutor depois, tá certo? Então aqui também é um acréscimo da edição B, aqui em cima. Aí vamos para cá. Estes problemas, né, inevitáveis da própria razão, inevitáveis, que a metafísica para Kant é essencial à própria capacidade de raciocinar. Da própria razão pura são Deus, a liberdade e a imortalidade. E a ciência, que com todos os seus requisitos tem por verdadeira finalidade a resolução desses problemas, chama-se metafísica. Então, Kant está dizendo que Deus é um objeto que a metafísica tenta resolver, liberdade e imortalidade também. Mais para frente na crítica ele acrescenta outro objeto, o objeto mundo, a ideia do cosmos como um todo, né? E esses objetos não correspondem não existe um objeto de experiência que corresponda a esses conceitos. Então a questão é, dá para a metafísica conhecer isso? Dá para a metafísica conhecer esses objetos que não correspondem aos conceitos? Esse é o problema de Kant, né? Porque esse Kant está falando de conhecimentos a priori, conhecimentos que o sujeito cria o objeto, a revolução copernicana de Kant. Então, o que é que impede a metafísica de conhecer também as coisas sem a experiência? Só que não vai dar, né? Não vai dar. A metafísica, o projeto da metafísica vai dar errado para Kant. Ora, vamos passar para aqui. Ora, parece sem dúvida natural que, abandonando o terreno da experiência,
se não proceda imediatamente à construção de um edifício, com os conhecimentos que se possuem sem saber de onde e a crédito de princípios cuja origem se ignora, sem que primeiro se tenha assegurado seus fundamentos mediante cuidadosas investigações, e o que é mais, sem que já de há muitos se não tivesse levantado a questão de saber como poderiam inteiramente ter atingido esses conhecimentos a priori, e qual a extensão, o valor e o preço que possuem, ponto. Então, o Kant está dizendo aqui que a metafísica é tentar construir esse prédio, né? Sem saber os fundamentos, sem saber o valor dos princípios que a metafísica segue, tá certo? De fato, nada seria mais natural. Lembre, só uma observação, né? Lembre que esse é o principal problema para Kant, né? Por que a metafísica não consegue ser ciência? Por que ela não consegue ser ciência? De fato, nada seria mais natural se por essa palavra natural entendermos o que de modo razoável e justo deveria suceder. Mas se por ela se entende o que habitualmente acontece, então nada mais natural e compreensível do que se ter omitido por muito tempo esta indagação, pois que uma parte desses conhecimentos, como sejam os da matemática, por exemplo, há muito que é do domínio da certeza, dando assim favorável esperança para os outros, embora estes últimos possam ser de natureza completamente diferente. Então, Kant está dizendo que a matemática, por ser também um conhecimento puro, ele dá a impressão à metafísica de que a metafísica também pode dar certo. Só que não dá. Esse é o problema da crítica da razão pura. Tem a física também entra na história, a física de Newton também entra na história, mas o principal problema da filosofia da ciência de Kant é por que a matemática deu certo e a metafísica não. E os dois são de conhecimentos puros, né? A matemática não usa elementos da experiência, a metafísica também não. E agora? Vamos lá, continuando aqui. Além disso, quando se ultrapassa o círculo da experiência, há a certeza de não ser refutado pela experiência. O anseio de alargar os conhecimentos é tão forte que só uma clara contradição com que se esbarre pode impedir o seu avanço. Então, né, acaba concluindo uma coisa lá, né? Por exemplo, na época de Kant, havia um estudo sobre a imortalidade da alma, né? Tem um professor famoso na época de Kant chamado Wolff, que, se eu não me engano é Christian Wolff o nome dele, que era considerado um dos professores de filosofia mais importantes da Alemanha na época de Kant e tal. E Wolff tinha texto assim, provando a imortalidade da alma, prova da imortalidade da alma, prova do não sei o quê. Só que eram provas puramente especulativas, usando a razão de uma maneira pura, né, sem nenhum dado da experiência. Então Kant está dizendo, se não tem nada na experiência, como é que você pode contradizer esse aí, né? Como é que você pode mostrar que está errado? A não ser que você encontre uma contradição lógica. Encontrar uma contradição lógica você para, mas se não tem contradição lógica, você pode dizer que os anjos são azul, ou rosa, ou verde, e está tudo certo, não tem nenhum dado de experiência para lhe contradizer, né? E o Wolff, na época, fazia sucesso, tá certo? Lembrando que Wolff, quando Kant era jovem, Wolff era uma pessoa, assim, referência, tá certo? Dava palestras lotadas e tal. Mas que conhecimento era esse que ele estava construindo? Qual era a cientificidade desse conhecimento? Quais eram os princípios que esse conhecimento seguia? Essa contradição, porém, pode ser evitada se procedermos cautelosamente na elaboração das nossas ficções, Kant atacando o Wolff aí, né? Sem que por isso deixem de ser ficções, né? A matemática oferece um exemplo, aqui eu vou até, um exemplo brilhante de quanto se pode ir longe do conhecimento problema para a metafísica, né? Problema porque pode dar à metafísica a impressão de que ela é legítima, de que é uma ciência legítima. Né? É certo que se ocupa de objetos e de conhecimentos, apenas na medida em que se podem representar na intuição. Então, essa aqui é a diferença da matemática. A matemática trata de objetos apenas na medida em que se pode representar na intuição. Essa parte aí, como assim representar na intuição? Representar na intuição pode estar confuso ainda, mas a gente vai esclarecer isso nas próximas aulas, tá certo? Mas facilmente se deixa de reparar essa circunstância, porque essa intuição mesma pode ser dada a priori, e, portanto, mal se distingue do simples conceito puro. Agora vem, essa parte aqui é importante, né? Importante. Seduzido por uma prova de força da razão, o impulso de ir mais além não vê limites. Aí, essa parte aqui, ó, sendo poeta aqui, ó. A leve pomba, ao sulcar livremente o ar, cuja resistência sente, poderia crer que no vácuo melhor ainda conseguiria desferir seu voo. A pomba achar que podia voar melhor no vácuo, tá certo? Foi precisamente assim que Platão abandonou o mundo dos sentidos, porque esse mundo opunha ao entendimento limites tão estreitos e nas asas das ideias abalançou-se no espaço vazio do entendimento puro. A ideia do mundo das ideias de Platão aí, né? A interpretação de Kant e de Platão tá certa? Não sei, né? Não é... A gente não está aqui para falar mal de Platão também tem isso, tá certo? Mas
A crítica de Kant é isso, ele deixou o mundo sensível de lado e foi estudar o mundo das ideias, certo? Não reparou que seus esforços não logravam abrir caminho, porque não tinha um ponto de apoio, como um suporte em que se pudesse firmar e aplicar suas forças para mover o entendimento. Porém, o destino corrente da razão humana, na especulação, concluiu seu edifício tão cedo quanto possível e só depois examinar se ele possui bons fundamentos. Procura, então, toda espécie de pretextos para se persuadir de sua solidez, ou até para impedir inteiramente semelhante exame, tardio e perigoso. Enquanto construímos algo nos liberta de todo cuidado e suspeita, e até falsamente nos convence de aparente rigor, e que uma grande parte, talvez a maior parte da atividade da nossa razão, consiste em análise dos conceitos que já possuímos de objetos. Isso fornece-nos uma porção de conhecimentos que, não sendo embora mais do que esclarecimentos ou explicações do que já foi pensado no nosso conceito, embora ainda confusamente, são apreciados, pelo menos no tocante à forma, como novas intelecções, embora no tocante à matéria, o conteúdo não aplique os conceitos já adquiridos, apenas o decomponham. Kant está falando aí um tipo de julgamento, né, um tipo de juízo que analisa um conceito e às vezes a pessoa pode achar que é um conhecimento novo, mas não é um conhecimento novo. É só a apresentação nova de um conhecimento já conhecido, tá certo? A gente vai falar disso na próxima aula. Esse tipo específico, né, de conhecimento a priori a gente vai falar na próxima aula. Como este procedimento dá um conhecimento real a priori e marca um progresso seguro e útil à razão, sem que disso se aperceba, faz desprevenidamente afirmações de espécies completamente diferentes, em que acrescenta conceitos dados, né, outros conceitos de todos alheios e precisamente a priori, ignorando como chegou a esse ponto, nem sequer lhe ocorrendo por semelhante questão. Eis porque tratarei primeiramente da distinção dessa dupla forma de conhecimento. Então, o próximo tópico é da distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Os analíticos são os que analisam os conceitos, os sintéticos são os que juntam conceitos num juízo novo, mas a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? Então, aqui a gente falou sobre o a priori, né, o a priori e o a posteriori, certo? A gente falou sobre o projeto kantiano, a comparação com Hume, a questão da causa e efeito, né? E a metafísica, o destino da metafísica, tá certo? Se a metafísica é como a metafísica é seduzida pela matemática. Próxima aula a gente continua, só que aí é só semana que vem, que a gente vai se encontrar novamente, certo? Espero que vocês tenham uma boa semana e um abraço para vocês, pessoal. E tendo dúvida, vou deixar o fórum lá para vocês poderão abrir os tópicos, né? E a gente debater, tá certo? Podem lendo, porque o texto da introdução já vai estar lá na sala. Então podem lendo, né? E tendo dúvida a gente debate, ok? Abraço para vocês, pessoal. Até semana que vem.